Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Nós só temos que agradecer ao nosso Deus. Eu digo a vocês mais uma vez, o Espírito Santo, ele sempre está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle da situação. Deus, ele ajusta tudo conforme a tua vontade. Amém? De Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação a que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando um aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Até aí. Deus deu à sua igreja uma enorme responsabilidade: fazer discípulos em todas as nações. Isso envolve pregação, ensino, cura, auxílio, doação financeira, administração, edificação e muitas outras tarefas. O apóstolo Paulo, ele usa a analogia justamente do corpo, trazendo esta mensagem para nossas vidas, dizendo que um precisa do outro. Juntos, somos um corpo completo. Separados, somos membros de um corpo. Juntos, somos mais fortes. Juntos, carregamos um ao outro. Juntos, fazemos a diferença. Juntos, somos especiais. Cristão que não se sente especial, ele ainda não entendeu que o que bateu na porta dele foi Jesus Cristo. Ele ainda não entendeu que adentrou o coração dele e começou a ajustar, limpar, tratar, foi o Todo-Poderoso. Tem muito cristão que ainda está vivendo como aquele homem do poço de Betesda, querendo contar lamentações, esperando providências de homens ou de outros, desde quando o Senhor da vida está à sua frente, querendo mudar a sua história. E Paulo começou a falar que muita gente o ajudara, e ele sozinho não iria caminhar,
mas que muitos faziam parte desta caminhada. Por isso o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é esse: eu faço parte dessa caminhada. Isso é uma afirmativa. Eu faço parte dessa caminhada. Você precisa dizer isso para você mesmo, porque cada um aqui tem uma importância diante de Deus, do reino, do ministério, deste local, ou aonde colocar a planta dos teus pés, você é chamado. Deus vai usar de uma forma diferenciada para fazer a grande obra de salvação na vida de uns, libertação na vida de outro, cura na vida de outro, instrução. Mas Paulo diz assim: olha, não glorifique a mim não, glorifique a Deus. Lembra daquela oração lá? Os campos estão férteis, mas orem a quem? Ao Senhor da seara, para quem envia os trabalhadores. E Paulo começa a dizer: olha, Paulo sozinho nada faz não, tem muitos trabalhadores comigo. E quem eram os colaboradores de Paulo? No livro bíblico de Atos dos Apóstolos e as cartas, Paulo menciona cerca de quase 100 pessoas, membros de congregação cristã do primeiro século, que tiveram contato com o apóstolo nas ações. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 13, ele já começa, trazendo para a gente essas informações. Eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Sabemos que muitas coisas, sobre várias delas, é provável que você esteja familiarizado com a atividade de Apolo, Barnabé, Silas. São nomes que a gente ouve a todo tempo. Mas nos bastidores da caminhada cristã, do nosso dia a dia, se não fossem os colaboradores. E Paulo não esquece de trazer a alusão justamente a essas pessoas. A gente consegue lembrar de Apolo, de Barnabé, de Silas. Por outro lado, provavelmente não conseguiríamos lembrar de muita coisa sobre Arquipo, Cláudia, Damares, Lino, Persíde, Pudente, Sópater. Quem lembra desses nomes? Ninguém lembra. Elas não lembram daqueles que sustentaram, mas lembram daquele que foi sustentado. Em períodos diferentes, sobre diversas circunstâncias, muitas pessoas desempenharam um papel ativo em apoiar o ministério do apóstolo Paulo. Pessoas como Aristarco, Lucas e Timóteo trabalharam junto. Alguns estiveram presos com ele, serviam como companheiros de viagem, anfitriões, anfitriãs, e outros, como Alexandre, Demas, Figelo, Hermógenes, infelizmente, não perseveraram na fé, se perderam pelo meio do caminho. Temos desses também no nosso meio, que não perseveraram, que se perderam pelo meio do caminho. Mas será que alguém foi buscar eles? Será que alguém pensou neles? Pensamos quantos diversos amigos e outros Paulo teve. Assícrito, Filólogo, Hermas, Júlia. Apenas para mencionar alguns, sabemos que pouco além de seus nomes, sabemos pouca coisa. No caso da irmã Nereu, a mãe de Rufo, os da casa de Cloé, nem mesmo isso sabemos. Mas lá, em Romanos, capítulo 16, Paulo, ele diz assim: olha, isso não pode ficar assim. Ele vai destacar todos aqueles, ou a maior parte daqueles que o ajudou nessa caminhada, para que o evangelho chegasse a mim e a você. Muitos se sacrificaram, irmãos. Não foi só um, foram muitos. Ninguém consegue fazer ministério sozinho. Precisamos um do outro. Ninguém consegue desenvolver algo sozinho. Precisamos um do outro. Romanos capítulo 16, a partir do verso 13. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha aí.
Saúdem Assícrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermas, os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, e também Olímpes, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns com um beijo santo. Todas as igrejas em Cristo enviam saudações. Está vendo as pessoas aparecendo? Porque essas pessoas vivem nos bastidores. E nós pensamos assim como pensou também o apóstolo Paulo. Quão é importante cada um de vocês aqui nesse ministério. Cada um com o seu dom, cada um trabalhando do jeito que pode com as suas forças, cada um ajudando do jeito que pode. Paulo também tinha companheiros de viagens, e anfitriões, e anfitriãs. Será que Paulo, se estivesse sozinho, ele conseguiria fazer isso tudo? Eu creio que não. Seus companheiros de viagem serviam também como encorajamento. Existem momentos na nossa caminhada, irmãos, que a gente pensa, dá uma relaxada. Mas aí aquele companheiro pega você, e diz assim: vamos marchar juntos, você não está só não. E aí nós nos abraçamos e vamos caminhando em Cristo Jesus e marchando com objetivo. Quantos de nós já passou por isso? Vários. De estar se esfriando e alguém abraçar você e dizer assim: você não está só não, eu estou com você. Ai de nós se não fossem os nossos companheiros de caminhada. Ocasionalmente, Paulo deixava os cuidados das necessidades espirituais dos novos discípulos. Ele deixava com aqueles que iam caminhando com eles, cooperadores. Cuidavam da parte espiritual dos novos discípulos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 14, a gente pode dar uma olhada nisso. Imediatamente os irmãos enviam a Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permanecem em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, e logo fosse possível. Tito, capítulo 1, verso 5. A razão de tê-los deixado em Creta foi para que pudesse pôr em ordem ainda o que faltava e constituísse os presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Paulo não deixava ninguém desamparado, mas também ele não tinha condições de estar com todos ao mesmo tempo. Igualmente valiosa era a ajuda fornecida pelos anfitriãos e anfitriãs. Quando Paulo chegava a uma cidade onde pretendia fazer uma campanha de pregação ou simplesmente passar a noite, a prioridade era encontrar um lugar para ficar. Qualquer pessoa que viajasse tanto quanto Paulo viajou, por qualquer necessidade, teria que dormir. Literalmente, dezenas de camas diferentes, e sempre que tinha a opção de ficar em hospedaria. Outros historiadores dizem o seguinte, que lugares perigosos e desagradáveis também o apóstolo Paulo ficava. Não era só nos lugares bons. Tem pessoas que dizem assim: eu não gosto de dormir fora da minha casa, não é assim? Não é assim que a gente fala? Porque eu não consigo dormir direito, eu estou acostumado com a minha cama. Imagine, Paulo dormia em cama de palha, só o lençol, às vezes era só a pedrinha no travesseiro, mas estava lá. Tinha momentos que Paulo estava no luxo, que ele chegava na casa de algumas pessoas que o recebia e tinha uma condição melhor. Mas ele disse o quê? Eu aprendi a viver o quê? Na fartura e também na escassez. Tinha momentos de alto e tem momentos de baixo. Tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente pensa mais alto. Mas tem momentos que nós estamos aqui, na beirada, andando aqui. E precisamos entender isso, porque o apóstolo Paulo, quando ele trouxe esses agradecimentos, ele intitulou a cada um dos seus cooperadores a utilidade deles. Eles acolheram Paulo, Priscila e Áquila, Filemon, Filipe, Gaio, Jasão, Lídia. Todos esses pegaram e acolheram a Paulo também, foram anfitriãos para Paulo. Olha como vem desenvolvendo o relacionamento do apóstolo Paulo. Ele não tinha só cooperadores para pregar o evangelho, mas ele tinha irmãos, mãe, amigos. Se nós não desenvolvemos um relacionamento entre nós, irmãos, principalmente com Cristo,
Jamais seremos esse corpo ajustado que é necessário, como diz a palavra do Senhor. Se a gente não se sentir parte do corpo, esse próprio corpo, ele não nos aceitará, irmãos. Você precisa entender que você é parte do corpo. Imagine, quando entra um corpo estranho, a gente fura a mão, demora uns dias, o que acontece? O corpo faz o quê? Expulsa, né? Ele tira, ele mesmo coloca para fora. Aí vem para a nossa caminhada. A gente está com foco. É pregar o evangelho, é resgatar vidas, é seguir a vontade e a ordem do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Mas aí existem aqueles que ficam contrários, eles só levantam críticas, eles só fazem as coisas para que tudo vai convergir ao contrário. Esses daí não sentem-se parte do corpo, irmãos. Eles são justamente aquele corpo estranho que está tentando entrar no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Pensamos várias vezes que o apóstolo Paulo, na sua caminhada, ele vencia os obstáculos só orando e dizendo: Senhor, manda a providência, manda a providência. Não, irmãos. Muitos dos amigos de Paulo que viajavam com ele para promover as boas novas, além dos seus companheiros mais conhecidos, há também Acaico, Estéfanas, Fortunato, que viajaram de Corinto a Efésio para conversar com Paulo a respeito da condição espiritual da congregação a qual serviam. A Termas e Tíquio estavam prontos para viajar a fim de encontrarem com Tito, que estava servindo na ilha de Creta, e de Zenas iria viajar com Apolo. 1 Coríntios capítulo 16, no verso 17. Alegrei-me com a vinda de Estéfane, Fortunato, Acaico, porque eles suspiram o que estava faltando da parte de vocês. As necessidades de Paulo, esses colaboradores sabiam, e eles iam, opa, Paulo está com necessidade disso, irmão, vamos nos reunir aqui, vamos fazer aqui um movimento aqui, para que a gente possa ajudá-lo. Os pobres da Macedônia sustentou o ministério de Paulo na igreja de Corinto. Sozinho não podemos fazer nada. Precisamos de todos juntos, todos reunidos. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, não tenho nem forças, pastor. Você que pensa, no dia que você se disponibilizar a trabalhar na obra do Senhor, você vai ver que o Senhor irá te fortalecer. Eu me lembro uma certa vez, porque eu estava evangelizando, e quando nós chegamos para evangelizar no local lá, tinha uma irmã amada que ela tinha ganho 50 cadeiras, para colocar essas 50 cadeiras num espaço que era 2 metros, acho que era por 1,5. Eu queria entender como é que ela ia fazer o milagre, mas a nossa visão é limitada acerca das coisas de Deus, muito limitada. E o que ocorreu? A irmã estava alegre, me pediu para orar com ela. Orei com ela, agradeci, e ela feliz com a vida com aquilo ali. E aí depois ela me liga e diz assim: passe aqui em casa. Eu disse: ok. Passei na casa dessa irmã 2 dias depois. O que aconteceu? O vizinho dela, que era ímpio, tinha uma garagem que dava 3 vezes mais o espaço da casa dela. E ele falou assim: olha, eu só coloco o meu carro aqui a partir de 10 horas. Ela disse: pronto, é essa hora que acaba o culto. Ele falou assim: mas se você disser para mim que vai ficar até meia-noite, eu boto meu carro para dentro meia-noite, mas pode usar a minha garagem. É tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é você ver a ação de Deus, daquele que se dispõe a ajudar a obra do Senhor. E Paulo encontrou várias pessoas assim, dizendo: olha, eu estou aqui para lhe apoiar, Paulo. Nessa caminhada você não está só. Vamos fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer junto com você. Paulo esteve preso várias vezes. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nessas ocasiões haviam cristãos na localidade. São eles servos de Cristo. Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte, repetidas vezes. Paulo sofreu muito. O ministério de Paulo não foi um ministério suave. Foi um ministério de sofrimento, de dor, árduo.
Mas Deus levantou os cooperadores a todo tempo para abraçar ele, para ajudar ele, para orar por ele. Aonde ele não podia chegar, um cooperador chegava. Aonde ele não podia ir, alguém estava lá para ajudar. Ele viveu experiências as mais insuportáveis. E na primeira vez que ficou preso em Roma, Paulo teve permissão de alugar uma casa por 2 anos e podia receber visitas e amigos. Nesse período ele escreveu cartas às congregações de Éfeso, Filipos e Colossos, e também a Filemon. Pergunto a vocês, quem foi que bancou essas cartas? Quem bancou esse trabalho lá, esse aluguel? Quem foi que ajudou Paulo nesse negócio? Esses camaradas que a gente não ouve nem o nome. São essas pessoas que estão no nosso meio, também trabalhando de forma árdua, para que o evangelho continue se multiplicando, para que continue crescendo, para que continue sendo espalhado aí afora. São pessoas como essa que fazem a diferença e estão entre nós. Eu glorifico a Deus por isso. E muitas dessas informações sobre o que estava chegando a Paulo durante sua detenção trazia alegria a Paulo, porque ele sabia que mesmo ele estando preso, o trabalho não estava parado. O foco da missão estava seguindo. Por exemplo, aprendemos que Onésimo, escravo fugitivo de Filemon, encontrou-se com Paulo em Roma, e assim como Tíquio, que devia acompanhar Onésimo na viagem de retorno ao seu amo. O homem fugiu, meu irmão, para ajudar Paulo. E Paulo deu a ele depois, o melhor presente. Manda a carta pedindo o quê? O recebimento dele pelo seu amo. Dizendo a Filemon, olha, recebe ele, como recebeste a mim também. Não tem nada que você faça para o reino de Deus que Deus não lhe dê um retorno. É isso que eu quero te dizer. Não tem nada que você se empenhe, que você faça, que você se lance para fazer a vontade de Deus que não haja um retorno. Não é uma barganha, não. É fidelidade da parte de Deus para com nossas vidas. É a misericórdia dele nos alcançando. Deus, ele toca no coração daqueles que ele quer. E faz com que as pessoas se movimentem para ajudar a outros, entendendo que o foco do evangelho é justamente ajudar os outros. A pior coisa da vida do homem é quando ele faz algo por obrigação. Por obrigação, o homem ele faz com o coração pesaroso e o nosso Deus não se alegra. O vínculo de Paulo, o relacionamento de Paulo com aquelas pessoas movimentava o coração daquelas pessoas em amor, em compaixão, em respeito, em querer ajudá-lo, em querer fazer a obra de Deus com toda a dedicação, porque sabia que aquilo ali engrandecia o nome do Senhor. Não era para a eleição de Paulo, que Paulo era bom, que Paulo era melhor, não. Era para que o nome de Deus fosse glorificado. É assim que precisa percorrer o evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo tinha um chamado, ele tinha um dom para fazer amizades. Ele contribuiu muito para transmitir as boas novas nas nações, mas não tentou fazer isso sozinho. Colaborava com a congregação cristã organizada e fazia pleno uso dela. Paulo não atribuiu a si mesmo, em hora alguma, o crédito pelos resultados obtidos, mas reconheceu humildemente que era um escravo e que toda a honra pelo crescimento deveria ser dada a Deus. A glória é de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos instrumentaliza, é Ele que nos usa para louvor da tua glória, é Ele que toca naquele irmão que você nunca viu e Ele tocar em você e dizer, eu quero lhe ajudar. Muitos nos ouvem nesse momento e muitos depois vêm procurar, pastor, em que eu posso me encaixar aí, pastor? Eu faço isso, pastor. Quantas vezes aconteceu isso aqui? Várias vezes. Sabe por quê? Porque a glória é do Senhor. É o Espírito Santo de Deus operando nos corações dos pequeninos e dizendo a eles, olha, é hora de se movimentar, é hora de mover as águas, é hora de levantar do banco e colocar as mãos no arado. É tempo, glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5,
se trabalharmos do lado com o nosso irmão e cooperarmos com todos eles de maneira fiel e amorosa, então, assim como Paulo, podemos fazer e ser colaboradores. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós ouvimos que a vida de missionários estão sendo ceifadas, pastores, irmãos em Cristo. Nós ouvimos isso o tempo todo nos noticiários. Fazemos aqui pedido de oração, campanha por essas pessoas e pedimos a Deus que tenha misericórdia. Mas eu digo a vocês, toda vez que eu vejo no noticiário essas pessoas, no semblante deles, ninguém vai compensar. Sabe por quê? Todo mundo sabe que Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E que naquele grande dia Ele irá lhe chamar pelo nome. E que Ele irá ressuscitar a mim e a você dos mortos, querido, para viver em plenitude com Ele. Esse é o nosso Deus. É essa a nossa alegria. Era que Estevão vivia, era o que Paulo viveu e os outros apóstolos. E nós não somos diferentes. Precisamos viver a mesma alegria. Hoje você vê o cristão, ele está o tempo todo, meu Deus, daqui a pouco dá um problema aí, eu vou morrer. Oh, meu irmão, para de ter medo da morte, querido. O nosso rei venceu a morte. Ele venceu. Ele venceu. Se você está com Ele, querido, você também é vencedor. Há coisas importantes que precisamos guardar em nossos corações. E uma delas chama-se gratidão. Nós somos gratos, como eu disse aqui no princípio, porque Deus tem levantado em nosso meio aqueles que não têm nomes conhecidos para fazer grandes coisas que Deus reconhece. Talvez a mim e a você passe imperceptível a vida do irmão, mas para Deus é muito precioso. Eu quero pedir a vocês em nome de Jesus, reflitam nessa mensagem. Será que nós fazemos parte dessa caminhada? Porque chegará o dia que Jesus Cristo irá perguntar a você: me mostra as tuas mãos. Você disse que não podia, mas aquele que estava sentado do seu lado, fraquinho, eu botei ele para que você visse que se você me clamasse, eu iria fazer grandes coisas através da sua vida. Talvez você ainda não tenha tido uma experiência com Cristo e você diga assim: pastor, eu tenho até vontade de trabalhar, mas ainda não recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas hoje é o dia. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com todo Israel de Deus espalhados sobre toda a face da terra, hoje, agora e para todo sempre. E o povo de Deus que crê diz: